A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. José Miguel, meu nome, para todos vocês que estão a nos seguir no canal. Hoje é um dia emblemático e antes de apresentar o meu convidado, eu queria pedir a você que se subscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder as notificações e que Deus abençoe rica e poderosamente a tua vida. Nós queremos crescer e estamos a contar com a sua ajuda. Deixa Deus te usar, nos apoiando a crescer. E agora eu vou apresentar o meu convidado, que é uma honra tê-lo aqui, é uma bênção ter o servo de Deus, pastor, evangelista nacional, Gelson Lourenço. A paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus, servo de Deus. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. E paz do Senhor também para você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Bênção. A todos os nossos internautas, que esta preciosa paz chegue até vocês também, no precioso nome de Jesus. Esse é o espaço agenda esse é o espaço conversa de impacto. Como temos outros espaços, por vezes eu confundo. Conversa de impacto, e nós já começamos com o servo de Deus, pastor Gelson. Posso só tratar assim pelo o título e o primeiro nome, pastor Gelson? Sem problema, mesmo o teu irmão Gelson também. Amém. Gelson, amém. porque antes de ser pastor, primeiro foi irmão. Ok, não, mas vamos dar a honra do servo de Deus. HD tem que ser tratado como é merecido. Que bênção. Servo de Deus, assim nós já começamos. Uau. Ok? E eu particularmente, eu já tenho uma experiência, não é, do seu ministério. Houve uma vez que o servo de Deus foi convidado na congregação do Pinto, propriamente, faz parte do ministério Maculus, congregação do Pinto, cá nas nossas regiões. E eu não estava, eu na verdade era o pregador que vinha na semana seguinte, ou seja, que ia pregar na semana seguinte, porque era de lá da casa. E o servo de Deus me antecedia nesse caso. E ouvi e a casa ficou desarrumada. Foi uma glória, uma graça tremenda. E eu fiquei impactado pelos relatos, pela descrição das pessoas daquele dia, e fiquei assim. E fui perguntar no evangelista Wilson, meu irmão mais velho, o que havia acontecido. Ele me disse: não, é um servo de Deus que eu convidei, eu acompanho o ministério dele há muito tempo e Deus tem feito proezas através da vida dele. Então, hoje nós tiramos o dia para receber e ser abençoado. Que bênção. Por ti. Que bênção, que bênção. Nos fala um pouquinho daquilo que é a sua conversão. Quando é que sentiu o chamado de Deus para atender a Ele e passar a viver para Jesus? Bem, narrando um pouquinho do histórico dessa nossa jornada com Deus. Exato. Se começarmos a este horário das 17 em ponto, vamos ter que ter uma vigília. Okay. Porque o assunto é prolongado, é tanta coisa, é tanta informação, é tantos acontecimentos. Mas vamos resumidamente então trazer aqui para também confortar e consolidar os nossos irmãos que estão do outro lado, que vão tomar nota das experiências obtidas com Deus, e isso poderá também ajudá-los na sua boa jornada dessa caminhada com Deus, essa caminhada da fé. Penso. Pois bem, sou o vosso irmão Gelson Lourenço Correia, angolano, cara de angolano. Tá claro. Não tem nada a ver com outras nacionalidades. Okay. Os pais, a mãe é da província de Malange, o pai é da província do Uís, e praticamente eu nasci num lar cristão. Não propriamente por parte do pai, mas por parte da mãe, que nos criou nos sagrados caminhos de Deus. Okay. Eu posso afirmá-lo, servo de Deus, que a minha conversão, a minha participação a princípio na igreja foi desde a minha tenra idade. Okay. Porque a mãe
ela passou a frequentar as Assembleias de Deus Pentecostal do Maculusso nos anos 1987, 3 anos após o meu nascimento. Amém. Mas eu tive o meu impacto de conversão com Deus, isto quando na época eu tinha a idade de 12 anos. 12 anos. Isto em 1984. Eu tive o impacto da glória de Deus na minha vida. E de lá para cá, a minha vida foi 100% dedicado a Deus e ao serviço de Deus. Portanto, o servo de Deus, narrando mesmo aqui o histórico da nossa caminhada com Deus, lembro-me quando na época eu era pequeno, porque a minha mãe é mãe de 10 filhos, só que não sei se vou dizer infelizmente ou felizmente. Felizmente, porque para nós os cristãos a Bíblia fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Portanto, eu posso até dizer felizmente, 2 dos meus irmãos, Jesus teve que chamá-lo. E hoje descansam no Senhor. E ficamos 8. 8 irmãos. E dos 8, alguns a capengar na fé, mas a maioria estão todos alicerçados nos sagrados caminhos de Deus. Benção. Mas lembro-me quando ainda tinha a idade de 10 anos, a minha irmã mais velha, que foi a primeira a manter, ela levou-me para passar a viver com ela no bairro Popular, com seu esposo. E nesse período eu fiquei um tanto quanto distante dos caminhos de Deus. E os meus irmãos já estavam aí naquele bem destacado, iam nas escolas dominicais, e enfim. E aí, quando a mãe decidiu pegar-me da casa da minha irmã mais velha para viver com ela, já tinha a idade de 11 para completar 12 anos, e eu via os meus irmãos a irem para a escola dominical e eu não ia na escola dominical, ficava em casa. A mãe disse, não, filho que quer viver aqui tem que ir para a igreja. E eu acho isso muito importante, muito importante. De Deus, porque por vezes na educação, não é, dos nossos filhos, precisamos, não é, impor regras que condicionam os nossos filhos ao caminho de Deus. A palavra vai dizer, instruir o menino no caminho em que ele deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Eu entendo que esse princípio é muito importante, porque a criança, no princípio, ele faz escolhas, mas escolhas segundo aquilo que são os seus desejos não bem idealizados, que acaba por fazer escolhas erradas, que no princípio os pais têm que tomar as rédeas de escolherem por ele, certo, até que ele entender que aquela escolha é correta e viver sobre aquela escolha. Certo. E eu posso até afirmar que valeu a pena, porque esse braço de ferro que a mãe fez, exato, por nós, e obrigando mesmo a irmos para a igreja, porque na época nem adolescente éramos, ainda éramos infantis, criancinhas, exato, não é? Chegando já à pré-adolescência, e valeu a pena mesmo. Digo até, valeu mais do que a pena. Valeu mais do que a pena. E aí, quando decidi, não, já que a mãe está insistindo, então vamos para a igreja, começamos a ir para a igreja. Só que depois algo acontecia comigo. Eu tinha sonhos terríveis. Enquanto criança? Enquanto criança. Mesmo quando vivia na casa da minha irmã mais velha, com a idade de 9, 10 anos, 11 anos, eu sofria de um problema que poucos até sabem. E até aqui o estúdio, os nossos internautas terão a oportunidade de saber um dos segredos escondidos da minha pessoa. Sou conhecido como um homem que Deus tem usado no campo da libertação, da cura, dos milagres. Amém. Mas poucos sabem desta batalha, deste conflito que eu vivi na minha tenra idade. Eu sofria, só para ter uma ideia, de problemas espirituais. Vozes noturnas, ouvia passos de quem está vindo para trás, quando a pessoa olhasse, não era ninguém, me chamavam, me davam surra mesmo. Eu sonhava com serpentes que vinham que para tomar o meu corpo, eu tinha que dormir com faca.
Sério? Isso ainda criança? Criança. My God. Ainda criança. E quando, lembro-me como se fosse hoje, foi em 1994, Ok. muito antes de eu completar a idade de 12 anos, porque eu completo a idade no mês de outubro, a mãe levou-nos numa subcongregação do Rangel, que atualmente é um centro muito conhecido, histórico. Esta subcongregação foi implantada pelo atual, ou seja, perdão, né, pelo estimado, saudoso pastor Adão Francisco. Este mais velho, que foi um grande evangelista, que hoje também dorme no Senhor. Foi ele quem implantou este centro, ou esta congregação, esta subcongregação, que na época era conhecido como a Igreja de Chapa. Okay. Uma igreja de muita oração, Amém. que formou jovens extraordinários. E quando fomos para lá, para a igreja, eu só tinha 11, prestes a fazer 12 anos. Numa corrente de oração que estávamos a fazer, ainda me lembro, o mês foi no mês de julho, estava a fazer frio, estava a soprar, mas eu estava a transpirar. Ok. E naquela corrente eu senti como que cadeias, Foram correntes que saíram de mim. My God. E foi aí onde se deu a minha total libertação. Glórias a Deus. Não por decisão de seguir a Jesus, mas porque a mãe mandou. Exato, Tá aí, exato. Tá aí o resultado. E quer dizer, aquele cunho de ferro da mãe empurrou-me até a cruz. Aleluia. Valeu a pena. Glórias a Deus. E só para teres uma ideia, quando eu tive essa experiência extraordinária, olha que lá mesmo até no próprio centro, o atual centro Mensageiro da Fé, que na época era conhecido como a Igreja do Rangel, Igreja de Chapa, mesmo até os jovens naquela época, eram poucas das pessoas que tinham assim a coragem de ir para a frente lá no auditório, louvar ou testemunhar. E eu fui a criança que naquela... Quer dizer, uma semana depois daquela experiência, eu tive a audácia de fazer um bilhetinho, dizer, olha, o irmão Kid, na época me chamavam de irmão Kid, irmão Kid, quero louvar o Senhor. E aquilo foi um espanto. Mas como é possível uma criancinha ir para lá em frente, louvar o Senhor? Tudo estava envolto de um projeto futuro de Deus. Glórias. Para este homem. Amém, 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 amém. Com 12 anos. Com 12 anos. Conheceu a libertação de tormentos. E lançou o seu primeiro testemunho de fé com Deus. Ou seja, foi a primeira experiência na vida com Deus, com 12 anos. Com 12 anos, sim. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. 1984. 1990, perdão. E 94. Glórias. 94. Maravilha, maravilha. Nos fala agora, não é? Eu sei que nessa fase dos 12 anos, não é? Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Muitíssima. Ok. Mas naquele momento, foi no momento em que o servo de Deus se firmou e disse: eu vou viver para Jesus, eu tenho um chamado, entendi o meu chamado. Quando é que aconteceu esse momento de entender o chamado? Não, olha, servo de Deus, o que é que acontece? Tão logo eu tive essa experiência, automaticamente eu tomei a decisão, para mim, todos os santos dias que houver culto na igreja, estou lá. Estou lá, amém. Bem, e o incrível é que na época já tinha a escolinha dominical, mas eu participava nos cultos mais velhos. Okay. Só para teres uma ideia, lá no Mensageiro da Fé, no Rangel, havia um grupo coral conhecido como Coral Jimbu de Jangane. Que eu até tenho as fotos, só que eu tenho que procurar aqui no telefone para poder mostrar. Eu cantei no coro com a minha mãe. Ok. Dos adultos? Dos adultos. Na época, eu só tinha 12 anos. 12 anos. A minha mãe com fardamento do coral e eu também com fardamento do coral. Ok, amém. Cantávamos, cooperávamos juntos. Era uma antecipação. Depois tive que sair do coral onde a minha mãe cantava e passei a cantar num outro grupo coral também dos adultos, Vozes Celestes. Okay. Eu cantava baixo, por causa de saber a voz. Ok, grave, bem aguda, bem pulsante. A criancinha. Glória a Jesus. E pronto. E nesse bom trabalho, os anos foram se passando. Lembro-me quando completo a idade de 13 anos.
Eu estava em casa da minha mãe, como todo bom garotinho que está aí, serve a Deus, mas também tem que cumprir com as tarefas também de casa, Exato. ordem da mãe e das manas mais velhas. E eu lembro-me como se fosse hoje. Eu tive um sonho. E no sonho, eu sonhei que estava a arrumar aí a casa da minha mãe, limpar no chão. De repente, a casa da minha mãe, né, ela tem a casa maior e tem o anexo. E no anexo que ela construiu, havia um pequenito espaço que dava para a parede do outro vizinho, um pequenito espaço onde os ratos passavam. Ok. Naquele pequenito espaço, passa alguém que eu conheço, que fazia parte da família do meu pai. Calma aí. Você entender bem, Senhor Deus. Num buraquinho. Num buraquinho onde os ratos Eles passam. passam, sim. Passa alguém que eu conheço, da família do meu pai. Ok. E esta pessoa que Isso numa manifestação espiritual. Exato. Uhum. Esta pessoa que foi irmã do falecido meu pai, irmã mais velha, quando sai daquele espaço, diz: por que você saíste da minha gaiola? My God. Eu vou te matar. E eu disse: não, você não vai me matar. Isso é sonho. E ficamos a lutar. No sonho. Como no chão tinha tanto sabão e líquido, eu consegui não castiá-la, comecei a batê-la e ela depois fugiu. Meteu a cabeça para fora e disse: olha, eu vou voltar. Só que de lá para cá, ela nunca mais voltou. Eu ando à espera. A Bíblia diz assim: por um caminho entrarão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. É para fugir. My God, poder de Deus. É poder de Deus. Foi vencido o inimigo. E olha que depois dessa gloriosa experiência, quando atingi a idade de 15 anos para completar 16 anos, isto já no ano 2000, eu tomo a decisão de ser batizado nas águas. Okay. Quer dizer, com 15 anos eu havia recebido já o batismo no Espírito Santo, porque eu gostava tanto de louvar e até ia me esquecendo. Deixa eu só recuar aqui um pouquinho. À vontade. Quando completei a idade de 13 para 14 anos, um dos pais que tínhamos lá no Centro Mensageiro da Fé, movido pelo Espírito de Deus, decide abrir uma congregação. Essa congregação ficava no Marçal, próximo às Mabubas. Sim, conheço. O famoso Val do Jaboque. Na época era 2 Passos, enfim. Eles abriram uma igreja, a igreja começou a ter o crescimento, e nesse crescimento mamães iam, papás iam, mas também jovens iam. E como via, né, a presença de alguns adolescentes, jovens, uns mais velhos do que a minha pessoa, mas não tinha aqueles encontros de jovens que para poder movê-los, montar um grupo coral e outros programas para poder prender aquela malta toda, não é, de maneira a podermos, exato, criar aí um corpo de jovens. Eu fui a pessoa que fundei a Juventude. Isto no ano de 1997. A Juventude, 98, perdão, a Juventude do Val do Jaboque. Primeiro departamento de jovem da congregação. Montei aquela juventude. Depois fui empossado como líder da evangelização, isto a nível da própria congregação. E em 1999, quando o pastor Marcos Feliciano esteve cá em Angola, ele pregou lá no nosso centro. Na época a igreja era de chapa. Lembro-me como se fosse hoje. Ele, quando faz o apelo, quem deseja receber o batismo com o Espírito Santo, muita gente levantou a mão. E na época, dentro da igreja, tinha uma montanha de areia. Eu estava na montanha de areia porque era um pouquinho baixinho. Era tanta gente que estava aí fluindo lá o templo. E eu fiquei na montanha de areia para poder ver melhor o pregador. Quando ele perguntou se tinha alguém, gente que querem receber batismo no Espírito Santo, o pessoal todo levantaram as mãos. Eu também levantei as mãos. Aí quando ele começou a fazer administrações, recebam, muita gente a cair e tal, ele aponta também: vocês também que estão aí na montanha de areia, querem receber? Fala. Eu levantei também: eu quero receber. Glórias a Deus. Quando ele fez a administração, oh meu amado, poder. Eu só sei que eu estava no chão rebolado. Glórias a Deus. O culto, quando terminou,
Eu e o meu falecido irmão saímos do Rangel a falar em línguas estranhas, My God. atravessamos a estrada da brigada, sem olhar nos cantos se via carro de uma direção, de outra direção. Aquilo era só passar, falar em línguas estranhas. Glórias a Deus. Foi uma experiência extraordinária. Terrível. Foram impactados. Impacto Meu genuíno Deus do do Espírito. céu. Até em casa. Até em casa, até em casa. Glórias Aquilo a era um Deus. ambiente céu na terra. My God. Céu na terra. E quando completo a idade de... no ano 2000, isto já preste a fazer a idade de 16 anos, eu Sim. entro nas aulas de batismo. Fizemos aí as aulas de batismo e enfim. E quando fomos para ser ouvidos lá no Maculuçu, lembro-me como se fosse hoje o reverendo, né, nosso pai, Sebastião. né, Francisco Sebastião. exato, o representante legal, ele perguntou, esse menino, quem é a mãe dele? E a minha mãe estava presente. Sim. Olha, esse menino não pode ser batizado sem que a mãe apareça, porque ele é muito garotinho. Então a minha mãe teve que ir para lá para dar testemunho. Não, meu filho é obediente, que e tal, ele pode ser batizado, e enfim. Aí o reverendo disse, não, como é muito criancinha, vamos esperar mais outros anos, Ok. para ver se ele cresça e poderá ser batizado. O pastor Beto também disse o mesmo, como é muito criança mesmo, então vamos ainda esperar. Deus utilizou um dos reverendos que ele, sem saber, estava a profetizar o que hoje eu sou. Amém. Reverendo Enoque Gomes. Glórias a Deus. Ele profetizou, disse, vamos deixar esse menino ser batizado, Amém. porque Deus vai lhe usar muito. Amém. Glórias a Deus. Com 16 anos. 16 anos. Ok. O homem de Deus trouxe-me aquela profecia. Há 25 anos atrás, ele nem sabe, talvez Amém. não tenha ideia, que há um pastor que Deus tem usado neste campo, fruto Amém. da profecia tão simples, Glórias mas a espiritual, Deus. Amém. saído dos lábios dele, mas ungido pelo Espírito Você de que Deus. está nos acompanhar, não é? Conhece o reverendo Enoque, por favor, partilha para que o servo de Deus possa ver o quanto Deus já lhe usou. Amém, amém, Amém. amém, Ele é um amém. homem de Deus e já Amém. um marco. Amém, E há amém. testemunhos ambulantes, há testemunhos aí a andarem. Então partilha. Por acaso ele sem saber, foi a primeira pessoa que profetizou. Glórias a Deus. Há 25 anos atrás. Glórias a Deus. Ele profetizou que Deus vai usar esse menino. Amém, 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 amém. Ela foi, com 16 anos foi, e nós sabemos que naquela época não se batizava a criança. Não. Com 16 anos recebeu o batismo, primeiramente, pelo testemunho da mãe, de obediência. E olha que o meu número de cartão de batismo, Maculuçu, era 5.111. 5.100. Está aqui na mente. Glória a Deus. Benção. Eu já não me lembro. Tem alguém que se lembra? Meu Deus do céu. Amém. Glórias a Deus. Eu estava a dizer, primeiramente, a Assembleia de Deus não batizava criança, Certo. não é? Isso aconteceu primeiramente sobre o testemunho, não é? De casa, que é o testemunho da mãe. Certo. Segundo, por uma profecia, ou seja, uma intervenção divina naquilo que eram os estatutos ou os dogmas da igreja. Ou seja, criança não, vamos batizar. E os nossos mais velhos tiveram a sabedoria de ouvir Deus Benção. e se mover na direção daquilo que Deus estava a orientar. Realmente. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os nossos mais velhos, que dão liberdade ao Espírito Santo de manifestar os seus propósitos no meio da igreja. Agora, nos fala já dessa fase mais adulta, não é? Nós queremos ouvir. Eu já ouvi alguns testemunhos, realmente fiquei impactante. A Dias ainda estava nas tuas redes sociais, eu vi uma senhora com as muletas, eu disse, my God, extraordinário. Então, queremos, e essa é a nossa conversa central, não é? Benção. Do programa, queremos os momentos mais impactantes. Aquilo que você olhou, tipo,
Deus está fazendo isso através de mim. Porque há um certo momento que você, como servo de Deus, que está a ser usado, você também fica impressionado Realmente. pela tamanha glória com que o Senhor está a te usar. Realmente. Eu sempre digo o seguinte: a pessoa, antes do acontecimento, manifesta uma grande fé, mas depois do acontecimento a pessoa duvida. Oh, isso aconteceu mesmo. Mas como é que isso aconteceu? Mas antes do acontecimento você manifesta uma fé, oh Deus, eu sei que tu estás aqui. O Senhor vai operar. Exato. Eu estou convicto que para Deus nada é impossível. Só que quando impossível, quando que parecia impossível, agora acontece, é possível, até você que orou fica duvidando. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Bem, o vosso querido irmão Gelson Lourenço Correia, eu sempre digo o seguinte: eu não sou a ferramenta dos milagres, não sou promotor dos milagres. Amém. Sou um simples servo que acredito em toda uma verdade que as Escrituras, que a palavra de Deus apresenta para nós os que cremos. Vou só narrar aqui um pouquinho as experiências ligado mesmo à manifestação do poder de Deus, como tudo aconteceu. Amém. Lembro-me como se fosse hoje, isto no ano de 2002. Eu, em mim mesmo, me questionava, onde é que estão os milagres? Não que antes não ocorresse milagres, mas não era frequente. Não era frequência. Acredito que foi só, não me recordo mais a data, mas nos anos 90, o Maculusso havia organizado uma cruzada. Esta cruzada aconteceu atualmente, aí no Quinaxis, meteram aí um shopping, uma coisa parecida, mas na época era um campo, e organizou-se lá uma cruzada. O reverendo organizou uma cruzada, e houve um pastor estrangeiro, não sei se foi de Portugal ou de onde, pregou, e houve muitos milagres que aconteceram. Glórias a Deus. Mas na época, o que acontecia? Nós, quando ficássemos na casa da mãe, na época quando éramos crianças, a mãe nos levava, não é, na Assembleia de Deus. Mas quando fôssemos passar as férias na tia, que vivia no bairro Popular, a tia nos levava no Bom Deus. E lembro-me que uma das vezes a tia nos levou numa cruzada que passou aí na Filda, também nos anos 90, cruzada organizada pela igreja Bom Deus. E quem foi o pregador? Foi um pastor congolês, que até agora o nome dele anda estampado na minha mente. O meu segundo filho é xará desse pastor. Amém. Aidine Abala Alexandre. Amém, glórias a Deus. Este homem de Deus que hoje já dorme no Senhor, papá Aidine Abala, foi pregador. É que foi pregador. Foi o pai espiritual que fundou o Bom Deus aqui em Angola. Em Angola, sim. Apóstolo Simão Lutumba. O pai dele espiritual, Aidina Bala, quando esteve cá a pregar, ocorreram milagres inimagináveis. Amém. Estou a falar de pernas fininhas que engordaram. Vamos colocar um ponto. Bênção. E vamos continuar. Aleluia. Depois do intervalo. Deus abençoe. Fique aí e nós voltamos já. Aleluia. Aleluia. Ora viva, a paz do Senhor Jesus Cristo novamente. Nós voltamos e esta é a conversa de impacto com o pastor Gelson Lourenço. Nós estamos naquele momento, daquela questão, do momento mais impactante, dos momentos, porque são vários momentos impactantes que o homem de Deus teve, as experiências, não é? Que nos marcam, nos façam dizer assim, eu quero viver esse Deus, o Deus de milagres. Servo o Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor novamente. Paz do Senhor novamente, servo de Deus. Podemos continuar? Sem nenhum problema. Amém. Estava a falar sobre milagres. Milagres. Eu ia narrando que na época a nossa querida mãe, quando ficávamos lá em casa com ela, íamos para a Assembleia de Deus, Maculusso. E quando fôssemos passar aí uma temporada na tia, a tia nos levava na IFEPA,
Bom Deus. Uhum. E foi uma experiência maravilhosa. E, como dizia, o Maculusso, nos anos 90, realizou uma grande cruzada no Quinaxis, onde o reverendo trouxe um pastor, penso que foi de Portugal, uma coisa assim parecida, e que Deus lhe usou tremendamente, muitos milagres aconteceram. Só que depois, por frequentarmos, não é, também a casa da tia, a tia nos levou também na cruzada, e a cruzada decorreu na Filda, no Kazenga, na atual Filda, ou a antiga Filda, uma coisa assim parecida. Na época tinha um campo vasto aí, e quem pregou foi um pastor oriundo do Congo, que o apóstolo Simão Lutumba, em memória, convidou-lhe, que foi o apóstolo Aidina Bala, pai espiritual do apóstolo Simão Lutumba. Irmão, aquilo foi milagres extraordinário. Terrível. Não, aquele homem andou com Deus. Amém. Aquele homem andou com Deus. Prontos, então perante este cenário de grandes milagres que se vivenciou na vida e nos ministérios destes grandes servos de Deus, Sim. no ano de 2002 eu me questionava, e para nós aqui, cadê os milagres? Glórias. E eu pensava, puxa, eu acho que os milagres só são para os brancos, os caras que estão lá do outro lado. Nós aqui, para alcançarmos essa dimensão, Nos falta muito. é muito. E eu lembro-me que eu busquei o bastante em oração, Senhor, onde é que estão os milagres? Porque eu ia na minha congregação e via os aleijados, cegos, enfim. E eu me questionava, meu Deus, o Espírito Santo é só para nos fazer pular, saltar e falarmos as línguas que nós também não estamos a entender, mas estamos a ser edificados, como está escrito. E Deus me fez compreender que quando recebemos o poder do Espírito Santo, Glórias. a pessoa do Espírito Santo, recebemos também o seu poder. E ao recebermos o seu poder, é para darmos resposta a qualquer eventualidade. Glórias. E, se não me recordo, em 2002, Jesus me despertou numa madrugada. E quando Deus me desperta numa madrugada, me manda abrir a Bíblia. E quando abri a Bíblia, até a data presente, esse texto está no meu coração. É o texto marco da minha trajetória ministerial. Amém. Evangelho de João, capítulos 14, versículos números 13. Ok. Jesus disse, na verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores fará, Glórias porque eu a vou Deus. para o meu Pai. Aleluia. Quando eu peguei aquele texto, Obras a voz maiores. me perguntou, você crê? My God. Então foi aí onde se deu o começo. Bênção. Na época, servo de Deus, eu lá na congregação Jaboque, tínhamos aí depois os grupos que se formou, grupo coral, grupo teatral, grupo de jogral, e esses todos os grupos ensaiavam, preparavam os seus trabalhos no mesmo momento. Ok. Ficava aí um grupo a ensaiar o coro, outros o jogral, outros o teatro, lá tudo mesmo na congregação. De repente, entra uma jovem aflita a chorar, para pedir um dos irmãos para ir orar pela mãe dele. Certo. O líder do grupo teatral disse lá, a única pessoa que pode orar pela mãe dessa moça é o Gelson Kid. Ok. E apontaram a mim. Então, pronto, fui para lá, entrei, pensando que fosse assim, uma dor de cabeça, uma coisa parecida, algo assim normal. Mas não, a senhora estava com uma barriga de uma mulher concebida de 9 meses. Barriga grande, mas não estava grávida. Era já uma mais velha. Entrei para lá com mais um companheiro, fomos para lá e começamos a orar. Na época, nós não éramos dotados deste conhecimento de fé que nós as temos. Exato. Então fizemos aquela oração, como quem diz, para Senhor, se for a tua vontade para curar, então Acontece. cura. Se é para ela morrer, para pronto. Senhor, tu sabes. Então eu fiz aquela oração, Senhor, se o Senhor mesmo quiser lhe curar, cura a tua filha, mas tenha misericórdia dela, Senhor. Mas também se o Senhor não quer curar, tudo bem, Pai. Está tudo nas tuas mãos. Eles doem ouvir. Mas de repente começamos a ouvir movimentos na barriga dela e ela começou a deitar gases. Glórias a Aí Deus. tivemos que sair do quarto onde estávamos. Falamos para as filhas, acho que a mãe
tem que ir para o banheiro, alguma coisa parecida, tente assistir a mãe, que nós já oramos. Aí fomos. Eu fui para casa. Eu esqueci-me, quando fui para casa, esqueci-me, que já era de noite, eu esqueci-me que toda a minha roupa estava suja. E eu não tinha roupa para ir no culto de domingo. E eu não gostava de faltar nos cultos. A mãe foi ao culto e eu fiquei muito triste por não ir ao culto domingo, com a roupa toda estava suja. A mãe, quando regressa do culto, me pergunta: filho, você oraste para uma senhora assim, 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 assim? Eu com medo, meu Deus, será que aconteceu algum problema? Eu disse: sim, orei. Olha, a senhora foi no culto, dar o testemunho, levou um jarro branco, né, um vaso, né? Branco. Levou lá o bicho que saiu da barriga dela. Ela disse: quando aquele jovem kid entrou, fez a oração e saiu, afinal de contas, aquele bicho que estava na minha barriga saiu na hora. Jesus, my God. E estou aqui para testemunhar. Poder Quando de a minha Deus. mãe contou-me esse testemunho, servo de Deus, parece que se abriu uma porta e Deus disse: agora entra no mundo dos milagres. Esse é o caminho que eu quero te levar. Essa é a dimensão que eu quero te usar. A partir daquela data, sempre que eu fosse pregar, o Espírito de Deus vinha sobre mim. My God. E orava pelos enfermos. Haviam aqueles doentes que eram curados por palavra de conhecimento. Deus está me dizendo que tem aqui alguém com esse problema. Isso aí, a pessoa estava presente. E orávamos, a pessoa é curada. Em 2003, lembro-me de uma jovem que era surda de ouvidos, foi curado. Em 2004, na nossa congregação, tinha uma senhora, eu até ainda tenho as fotos dela, andava na cadeira de roda, a senhora não falava e ela estava paralítica na cadeira de roda. Enquanto pregava uma mensagem com tema diante de um mundo corrompido, onde estão os grandes apologistas, no meio da mensagem, a senhora foi curada, começou a falar e a andar. Glória a Deus, my God, poder. Saio da congregação Jaboc em 2004 para 2005, vou para a UNTA, no meu pai espiritual, reverendo Dr. Domingos Zeca. Aquilo foi um marco. A mão de Deus começou a usar. Amém. Milagres começaram a acontecer. E eu tinha que ter tempo suficiente para começar a narrar os muitos milagres. Serve Deus, assim mesmo já estamos aí. Pode, libere. Para você que está nos acompanhar, glórias a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O seu evangelho é o mesmo. Bênção. Ele ainda opera nos dias atuais. Poder. Conforme sempre enfatizei, se Cristo ainda perdoa, aleluia, Jesus ainda cura. Glórias porque a Deus. Assim como as doenças, o pecado entrou, trouxe as enfermidades e as maldições, o Calvário trouxe para nós salvação e cura. Porque sempre que Deus manifestou o perdão dos pecados, Ele também trouxe a bênção para a cura. E eu creio que o milagre de cura está chegando para a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Você que padece de um problema patológico, glória acredita, a Deus. O poder de Deus chegou para a tua vida para te curar. Basta você crer. Glórias a Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então, servo de Deus, lembro-me que uma das gloriosas experiências de milagres que eu tive, eu sempre fui um jovem, não vou dizer assanhado, mas ousado. Talvez alguém vai utilizar se atrevido e enfim. Também pronto, se vocês nos chamam de atrevidos, glória a Deus também por isso. De forma negativa seria atrevido, mas de forma pejorativa é ousado. E eu sempre fui um tanto quanto ousado. Sim. Tipo assim, alguém destemido. Enfrentar mesmo. Porque se você me dizer que você é feiticeiro, vai ter que me provar agora que você é feiticeiro. Traz o feitiço. Vai ter que me provar agora que você é feiticeiro. Lembro-me que eu havia lido o livro de um homem de Deus chamado Thomas Lane Osborne. D.L. Osborne. Eu li o primeiro livro dele, Curai os Enfermos, Expulsai os Demônios. Quando eu li esse livro foi em 2005. 2005. Eu só gostava de parar no Hospital Américo Boa Vida. Amém. Depois de ler aquele livro.
Glória a Deus. E lembro-me que ele depois contou o testemunho de ressurreição de mortos. Uhum. Eu fui na casa mortuária, lá do Hospital Américo Boa Vida. Entrei, sem os guardas me verem, entrei, puxei gaveta para mandar o morto levantar. Glória a Deus. É muita fé. Só que os mortos não levantaram. My God. O segurança, ei, chamando-me feiticeiro, bruxo, quem tal? E aí me correram daí, quem tal? Mas, pronto, aquilo foi uma experiência maravilhosa. Uhum. Eles não levantaram, mas os outros mortos levantaram. Aleluia. Não, nos fala desse. Pela graça de Deus, já pude testemunhar por 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes pessoas que se foi mesmo, morreram e ressuscitaram. Jesus. O penúltimo caso que eu testemunhei foi há bem pouco tempo, há uns 2 anos. Sim. 3 anos. O Américo Boa Vida ainda estava a funcionar. 2022. 2023. Foi 2023. Ok, 2023. Eu ia para a cidade. Sim. E estava no Imbondeiro do Kazenga para pegar o táxi. Subo no táxi que chamava Mutamba. E no mesmo táxi já tinha encontrado lá um jovem que estava com uma criança no colo e a criança estava mal. O jovem pediu ao motorista, por favor, leva-me só agora, minha esposa já está me aguardando, minha criança está mal e eu tenho que levá-la ao hospital. E simplesmente o motorista com o cobrador só queriam lotar o carro. Só queriam lotar o carro. O jovem pediu bastante, por favor. E eu já estava dentro também do carro. Algumas senhoras também entraram. De repente a criança começou a esticar, espumar, virar os olhos. O motorista, quando viu aquilo, chama o cobrador, aí o gerente do carro, para entrar. Entraram rápido e aceleraram. Nós, ao passarmos o viaduto, a criança deu o último suspiro, ficou esticado com os olhos virados. Espuma assim a cair. Espuma assim a cair. Quando presencio isso, a espuma cair, o que é que acontece? Eu fiquei assustado, meu Deus, eu que estou aqui no carro, e enfim, de repente o Espírito de Deus veio sobre mim, uma ousadia dos céus veio sobre mim. Eu disse ao jovem, o jovem já estava a chorar, meu filho, dê-me a tua criança, naquela ousadia. Ele, quando deu minha criança, eu abracei a criança e disse, Jesus, tu és a ressurreição e a vida, está escrito. E o Espírito Santo veio para mim e disse, olha, chama pelo nome da criança. Perguntei ao pai da criança, qual é o nome da criança? Glória a Deus. O nome da criança é fulano. Eu chamei pelo nome da criança, disse, anjo da morte, largue a vida desta criança agora. Vida, torna a entrar neste corpo em nome de Jesus. Servo de Deus. E caros internautas, não é uma utopia, não é um falso testemunho, mas é um fato que aconteceu. Glórias. A criança ressuscitou para a glória de Deus Pai. My God. Bênção. E não é o primeiro e único testemunho que eu posso presenciar, que eu posso vos afirmar que aconteceu. Ainda ressuscita mortos. Ainda ressuscita mortos. Glórias a Deus. Ainda ressuscita mortos. Eu estou impactado. Minha vontade é começar já a falar em língua estranha. Porque eu sinto, um testemunho não traz só uma mensagem, ele traz um poder. E eu sinto nesse testemunho o poder de Deus. É como se eu tivesse a viver e a ver Deus agir. Amém. Deus seja louvado. Para todo sempre, para todo sempre. Vamos continuar a servir Deus. Falou do primeiro, são 5, eu estou a contar. Meu Deus do céu. A glória de Deus. Jesus. Meu Deus. É muitos milagres. Amém. Olha. Recebi a informação do evangelista que houve na congregação do Pinto também. Eu já nem me recordo. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa. Se fosse possível passarmos até um roteiro, não é, de fotos e vídeos de milagres, seria bom, não é? Seria maravilhoso. Há bem pouco tempo eu estive na província de Malanche. A princípio, tive uma cruzada o ano passado na província do Uíxe.
E esse ano ainda estarei lá na província do Uís, Uís, município ok. de Quités. Lembro-me que Paz e levaram-me- graça, serve Deus estará aí. Yeah. Lembro-me que levaram-me uma senhora cega que Ok. não enxergava. Uhum. A senhora foi levando, saiu da campanha levando a pessoa que lhe levou. My God! Aqui eu vou entrar Nós já como temos- pregador. Temos o vídeo da Se senhora. tu creres em Jesus, Não. Jesus foi vão bem te claro. levar. Jesus foi bem claro em falar isto em Marcos capítulos 9. Uhum. Ele falou: se tu podes crer, tudo é possível Amém. ao que crê. Amém. Se tu podes crer, será que você crê? Aleluia. My Não, God. olha, Extraordinário. como dizia, há 2 meses atrás eu estava na província de Malanche Sim. para uma campanha também. Uhum. Para uma campanha, e aquilo foi maravilhoso. Ok. É, Campanha A primeira cruzada vez que, evangelista. sim, foi uma campanha de cura, Uhum. mas eu volto em dezembro para uma cruzada evangelística de curas e milagres. Ok. Salvação, curas e milagres. My God. A primeira vez que estive na província de Malanche foi em 2011. Uhum. Numa cruzada, a cruzada passou-se no Ritondo. Amém. Lembro-me como se fosse hoje. Havia uma menina que caiu num poço de uma profundidade de 14 metros de profundidade. Ok. Profundo mesmo aquele poço. E a miúda caiu, partiu os membros inferiores. Inferiores, sim. Ela não podia andar. Uhum. E um dos ossos até estava para fora. Estava para Jesus. fora. E prontos. Fizeram as cirurgias e enfim, que tal. E a criança, de acordo com os médicos, foi distinto. Quer dizer, foi decretada, esta criança nunca mais vai andar. Paralítica, sim. Paralítica. A tia dessa criança, a avó desta criança, é médica tradicional. Uhum. E colocou-lhe umas fitas, disse: olha, você não tira essas fitas Ok. na cintura e nos pés. Porque se um dia você tirar essas fitas, você nunca mais vai andar mesmo. Mas um dia você vai andar se você não tirar essas Essas fitas. fitas, ok. Gerou uma crença. A criança, Uhum. os evangelistas que foram evangelizar, que é para trazer o povo na cruzada, ganharam também ela para Jesus. Ok. Ela foi na campanha a se rastejar, porque não tinha cadeira de roda nem muleta, Uhum. então ela tinha que engatinhar. Uhum. Ela foi engatinhar na As cruzada. fitas dela. Posto lá na cruzada, outros doentes começaram a ser curados. Jesus. Tem um pai que largou as muletas, começou a caminhar, a miúda começou a ver aquilo que e tal. Uhum. E quando eu olhei para ela, uma compaixão veio sobre mim. Uhum. Eu disse: olha, eu quero orar por ti para Jesus te curar. Amém. Mas amém. antes de eu orar por ti, eu gostaria que você tirasse essas fitas. Uhum. Porque eu olhei as fitas que ela tinha nos pés, o Espírito Santo me disse também que ela tinha as fitas na cintura. Ok. Disse: também tem fita na cintura. Puxa um pouquinho aí a blusa, quando ela puxou, A e vimos fita uma lá. fita. Aí ela disse: não posso tirar as fitas. Se eu tirar as fitas, minha avó disse que eu nunca mais vou andar. Então, anda. Eu disse: não, filha, tira as fitas. Disse: não posso tirar, senão a minha avó já falou, terrível. eu nunca mais vou andar. Eu disse: tudo bem, vamos fazer o seguinte. Tira as fitas, eu te prometo, te faço a promessa, vou te colocar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Ela olhou pela minha ousadia, Uhum. olhou nas fitas e olhou na sua situação. Disse: pá, tia, avó, Por que não? vai ter que me entender. Eu vou mesmo tentar. Se o pastor não me colocar de pé, então o pastor vai ter que ver. Vai ter que arcar com as consequências. Aí o grupo de protocolos torceram a tesoura, cortaram Cortar as as fitas. fitas. Quando cortaram as fitas, eu disse: agora é minha vez. Uhum. Ela já fez a parte dela. Exato. Agora a bola Creu. estava comigo. Sim. Aí quando me entregam a bola, Jesus, também a bola agora está contigo. Sim. Isso agora é teu trabalho. Uhum. Aí quando vi as fitas cortadas, fiz a oração no meu interior: Senhor, agora é contigo. My God. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus Glórias. são filhos de Deus. Aleluia. Deus nunca deixa os seus servos só. Uhum. Ele está sempre conosco. Amém. Jesus prometeu em Mateus capítulos 28, versos 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias a Deus. Ele estava aí naquela campanha. Uhum. Eu disse na jovem: agora mesmo em nome do Senhor Jesus, fica de pé. Ela me olhar, eu lhe peguei na jovem. Fica de pé. Glórias a Ela ia a Deus. perna balançar e depois a perna se firmou. Marca o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Aí ela começou a caminhar. Glórias a Deus. O incrível é que a cruzada terminou muito tarde. Os pais preocupados
De repente, o pastor que organizou a cruzada, como tinha uma moto, leva a mocinha no seu bairro. Ao levar a mocinha, isso já é o testemunho que o pastor que o pastor me trouxe. Ao levar a mocinha, os pais, quando lhe viram ela de moto, foram a correr para poder lhe segurar, porque é aleijada. Para descer. Estão a assustar a aleijada, que ele estava a correr para decorar. Está a descer da moto, está a andar. Porque para Deus nada é impossível. Pensam. Aleluia. Quer dizer, os pais estavam à espera da sua filha na mesma condição. Na mesma condição. Só que a filha tinha se encontrado com o homem que resolve as condições. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ai, God. Jesus Cristo. Aleluia. Olha, só para teres uma ideia, ontem mesmo recebi a ligação de uma jovem, uma jovem senhora. Esta jovem, ela até está para ir para a igreja, porque ela quer levar alguém lá na igreja. Eu quando quando me trouxeram esta jovem, isto em 2021, me trouxeram essa jovem com correntes, maluca. Okay. Vivia nas correntes, maluca mesmo, maluca. Falava coisa com coisa. E corria nua, comendo nos contentores. Levaram a minha senhora, maluca. Desculpa, só serve. Isso me fez lembrar um episódio do Evangelista Wilson, que nós estivemos lá há dias no consultório. Recebemos uma paciente que estava em psicoterapia, sou psicólogo clínico. Benção. E recebemos uma paciente que estava em psicoterapia já a caminho de 8 meses. 8 meses. E há 8 meses, está lá várias sessões. E ela chegou novamente, todos aqueles sintomas que ela havia apresentado de esquizofrenia, nós classificamos dessa forma, não é? Esquizofrenia, paranoia. Ela havia dito que passou. Benção. Mas depois chamamos o pai, não é? Porque nós pedimos sempre o relato do terceirizado, não é? Da condição do paciente. E o pai entrou e disse: não, nos últimos dias tem acontecido, por isso que ela já não está a dar conta. E aí não só que estava a dirigir a entrevista, era o outro psicólogo, só estava lá a acompanhar a entrevista. Certo. E eu vi o meu colega no limite das suas capacidades. Jesus. Eu assisti aquele cenário aqui, eu disse: ainda bem que eu tenho Jesus. Aqui é que entra o meu Jesus. Sim, porque tem coisas que a psicologia não vai trazer a resposta. É verdade. E o caso dela, eu posso até afirmar que não é problema da sua psique ou esquizofrênica. Exato. Mas era um demônio. E demônio não sai com a arte da psicologia. Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sai. Ele é obrigado a sair. A jovem acorrentada. Ok. Com corrente e cadeado. Era levada feito um animal, tipo um cão. Levaram lá para a igreja. Fizemos a oração, aquele espírito se manifestou, derrubou-la no chão. E a única coisa que aquele demônio tinha que fazer é sair. Exato. Voltar lá para o abismo. Porque agora era Jesus em ação. Jesus. E ela no instante ficou liberta. Eu disse: não, ela não precisa mais ter correntes. Eu tenho aí as fotos. Corrente é para animal. Ela ficou liberta. Jesus restaurou a vida dela. Ela deu testemunho na igreja. Que ela ficou liberta e, enfim, o ano antepassado conseguiu construir a casa dela. Jesus. Ontem, ela ligou para mim e disse: pastor, eu quero voltar para apresentar o meu marido e o meu novo filho. Aleluia. E levar mais alguém. Quer dizer, esse nosso Deus restaura mesmo. Do lixo para o luxo. Do lixo para o luxo. Glórias a Deus. Jesus é extraordinário. É o episódio de Gadareno. Há bem pouco tempo, o pastor Walter está aí do outro lado. Ele é uma testemunha, porque ele também esteve na organização da cruzada que tivemos aqui no Distrito Urbano do Rangel, na Rua da Vaidade, onde tivemos o testemunho de um jovem que testemunhou, não é isso, pastor Walter? A cura da sua irmã, que também era esquizofrênica. Fugia também de casa e, enfim, ela estava fora de si. Sim. Mas o evangelho chegou
já não vive mais fora de si, agora está dentro das suas faculdades mentais. Ok. E foi restaurada. Restaurada totalmente. Aleluia. Porque para o nosso Deus nada, Nada é impossível. Então, como eu ia dizendo, essa vez que eu fui para a província de Malange, Sim. levaram-me também alguns casos. Dentre elas tinha uma senhora que sofreu um acidente, estava com dois pares de muletas. Uhum. Pá, largou as muletas. Porque, servo de Deus, Uhum. os doentes, Uhum. para serem curados, eles só precisam de uma única, simples, mas poderosa ação que eles poderão tomar. Ok. É tão simples, mas é tão poderoso. Uhum. Fé. Fé. Não duvidar. Uhum. Jesus disse o seguinte: se tiverdes fé no vosso coração e não duvidar, não só vai acontecer como aconteceu a esta figueira, mas também a este monte. Uhum. Vocês vão comandar, sai daqui, vai para colar. Uhum. E vai acontecer. E servo de Deus, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre as condições, não é, que muita gente chega até o homem de Deus no seu estado doente, endemoniado, fora de si. Quais são as reais causas por detrás desse problema? Nós sabemos que é o diabo, Uhum. não é, a agir, não é, mas em referência a quê? Qual é o canal ou a via pela qual, não é, Satanás começou a tomar essa vida? Porque existem vários fatores, não é, que levam certas pessoas a vivenciarem tais ações diabólicas. Certo. Uhum. Eu gostaria que o homem de Deus destacasse algumas condições que possibilitam pessoas entrarem nesse estado. Olha, em Provérbios capítulos 26, creio, lá no versículo 1, 2 ou 3, uma coisa parecida, Uhum. diz assim que não há maldição Uhum. sem causa. Ok. E a gente sabe que, além de o problema, o pecado geral que trouxe males na terra, Exato. existem práticas pecaminosas, atos pecaminosos que desencadeiam males, maldições que vão ter relevâncias Ok. em nossas vidas. Uhum. Veja que Jesus, quando cura aquele homem do tanque de Betesda, Uhum. Aleluia. Nós vamos voltar já, não é? Estamos agora na fase em que vamos falar um pouquinho das condições, não é? Ou seja, dos fenômenos que levam certas pessoas a condições de endemoniados e outros problemas de natureza espirituais. Quais são as condições, quais são os acessos, qual é a realidade que torna essas pessoas na situação que se encontram. Então, fique aí, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Amém. Nós voltamos já. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, nós voltamos novamente. Estamos aqui com o pastor Gelson Lourenço, ele que está nos retratar sobre a sua trajetória e os momentos que Deus lhe levou, que Deus lhe usou e foram tremendamente impactantes. Vidas foram restauradas no nome de Jesus através da vida desse servo do Senhor. Então fique aí e que nós estamos a continuar. Servo de Deus, estávamos? Uhum. Olha, que queria só aqui dar um entre parênteses. Sim. Alguém perguntou assim, mas você com esta toda graça, milagres acontecem no teu ministério, você não tem carro por quê? Tinha que ter carro, tinha que ter aí dinheiro e enfim. Uhum. E eu sempre disse que nós não compramos unção ou graça a Deus. Okay. O que nós temos nos foi dado graciosamente para ajudarmos os nossos irmãos a se aproximarem de Deus e a crerem. Porque sempre que Cristo operou os milagres, esse é o objetivo dos milagres, a Bíblia diz que muitos vendo os sinais
creram nele. Creram. O objetivo dos sinais, das maravilhas, é para que os olhos dos homens se abram e creiam. E possam olhar para a solução, para a resposta, para o Salvador, Jesus Cristo. Então, Deus não nos deu o ministério dos sinais para nos autopromovermos. Sim. Não, é verdade, somos nós. É verdade. Deus nos deu os ministérios dos sinais, das profecias, dos milagres, para encaminharmos as pessoas aos céus, a Cristo. Eles precisam ter os seus nomes escritos no livro da vida. Eles precisam saber da realidade que existe uns céus, um paraíso de glória para os cristãos, e o inferno, que é o lugar da perdição dos perdidos. Ok. E já dentro desse assunto, não é? Como é que qual é a visão do homem de Deus relativamente a servos, não é, que cobram para pregar? Porque hoje está a se falar muito disso. E graças a Deus, não é, a igreja está a ter um posicionamento bíblico. Eu gostaria também de ouvir Queria só que voltasse a repetir, por favor. Sim. Não. Qual é a visão do servo de Deus referente a pregadores que cobram para pregar? Que cobram para pregar. Exato. Bem, esse aqui é um dos assuntos, chamo assunto de picante. Chegamos lá. É um gindongo mesmo. Prontos. Primeiro que a Bíblia nos recomenda a servirmos as pessoas de graça. Ok. Porque ninguém pagou. Por acaso as pessoas pagaram para terem o batismo no Espírito Santo? Não. A unção de Deus? Não. Então, se não pagaste, está a cobrar para quê? Para quê? Por outro lado, você que vai receber o enviado de Deus, é antiético e ao mesmo tempo também não é certo você recebê-lo sem poder assisti-lo, sem poder participar com alguma coisa. Veja que o apóstolo São Paulo, ele na carta que ele enviou aos cristãos de Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, ele disse: reparta os vossos bens com aquele que vos instrui. Ok. Então, Paulo disse: se eu participo a vocês as bênçãos espirituais, com certeza as materiais, vocês podem participar comigo. Ok. Então, deixa eu ver se entendi. A o igreja pregador tem que não deve cobrar. A igreja Porém, tem também que a igreja não deve deixar com que o pregador saia perrapado. Amém. Amém. Faça alguma coisa para Amém. o enviado de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Se ele está vindo em nome de Jesus, enviado, receba-o como embaixador de Cristo. Amém, amém. Como que se recebesses ao próprio Senhor Jesus Cristo. E em Mateus, a instrução que Jesus Cristo dá aos discípulos. Mateus capítulo 10, sim. Sim, quando ele manda eles irem pregar. E ele ainda diz: o que eles vos colocarem na mesa. Ou seja, é de obrigação os que vão receber colocarem alguma coisa na mesa, para dar para os enviados. Porque os enviados, eles vão ir na missão sem bolsa, sem prata, mantimento, ouro. Sim. Eles vão ir na dependência da graça de Deus. E Jesus vai dizer que o obreiro, o trabalhador é digno do seu salário. Quer dizer, você que vai receber o obreiro que vai te instruir, é de tua responsabilidade responder às preocupações ou às necessidades deste enviado de Deus. Então podemos concluir da seguinte forma: o servo de Deus, ele merece honras. Vou dizer como Jesus diz, não é? Um salário, mas esse salário é diferente do servo normal. Quer dizer, até não vou chamar de salário. O salário normal, não é? Ele estipula aquilo que ele quer ganhar, mas o servo de Deus recebe aquilo que tem que lhe dar. Eu não vou chamar até de salário. O servo de Deus merece honras. Honras. Dupla honras. Ok. Então, honra o servo de Deus. Amém. Então, você não vai deixar um homem de Deus que veio para a tua igreja voltar a pé. Veio da tua igreja, voltar com a garganta seca. Veio para a tua igreja, voltar sem nada. Se não puder dar dinheiro, levanta uma oferta de mantimentos.
Faça Amém. alguma coisa. Amém. Mas não Amém. deixa o servo de Deus. Em Hebreus está escrito o seguinte: velem pelos vossos pastores, porque eles cuidam das vossas almas. Não deixe que nada venha faltá-lo. E é Amém. óbvio que o homem de Deus que vai ir, não vai estipular: olha, eu estou aí vos pregar, vou curar 7 enfermos, então aqui vocês vão ter que me dar 1.500.000 kwanza. Se isso fosse um mandamento, o pastor Gelson Kidd, essas horas teria um Lexo. Mas Deus não nos chamou para isso. E essa é a simplicidade do Evangelho, não é por causa de nós. Deus não nos chamou para isso. Aleluia. Há uma recompensa maior que nos aguarda. Voltando para aquela questão, não é? As circunstâncias que colocam pessoas em estado de maldições, endemoniadas. Exato. Exatamente. Bem, como ia dizendo, Jesus, quando cura aquele homem do tanque de Betesda, Exato. a Bíblia diz que Jesus depara-se com ele, porque as pessoas questionaram para ele: mas quem te curou? Ele disse: para um homem chegou, me disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quem é esse homem? Também não sei o nome dele. Não sei quem ele é, só que sei que ele chegou e me disse: pá, toma o teu leito, vai para a tua casa. No dia seguinte, Jesus depara-se com aquele homem. E o que Jesus falou para ele? Jesus disse: tu já estás curado. Não peques mais. Exato. Para que não te suceda alguma coisa pior. Sim. O que significa dizer que se ele estava naquela condição de 38 anos paralisado, Exato. era fruto de um erro, de um pecado, de uma dúvida, de uma ação que abriu porta para este mal que perdurou cerca de 38 anos até Jesus aparecer. Outra referência que temos é quando Jesus cura um indivíduo. Este indivíduo, a Bíblia diz que ele não é, tinha problemas de visão. Acho que não via. E Jesus o curou. Quando Jesus o cura, a Bíblia diz que Jesus lhe recomendou, dizendo: não entre mais na aldeia. Por que essa recomendação de ele não mais entrar na aldeia? Exato. Podemos fazer aqui uma hermenêutica, não é? Compreendendo de que foi através da sua permanência naquela região, naquela aldeia, que lhe trouxe os problemas. Aquele problema de cegueira. Então existem lugares que contribuem. Vamos dizer, ou vamos mais voltar aqui num ângulo espiritual. Existem pessoas que estão a padecer hoje com problemas espirituais, com problemas patológicos, problema de saúde, fruto de maldições. Ou pode dar o caso de maldições herdadas, né, por práticas dos pais, onde os pais andaram, uns frutos de atitudes, práticas que eles praticaram e não foram em busca de uma reconciliação, de um perdão. Veja que Jesus falou, recomendou o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, é conveniente que você vai se reconciliar com o teu irmão antes que ele te leve até o credor, e aí as coisas poderão apertar. Exato. Então, Jesus disse: se vocês não perdoarem os homens as vossas ofensas, então não haverá perdão para vocês. Então, não havendo perdão, também não haverá cura. Então, quando nós fechamos o coração, exato, e não queremos liberar o perdão, exato, então estamos a trazer maldições, desgraças, doenças. Em outras palavras, demônios que sustentam essas coisas vão prevalecer. Por isso é importante, para quem quer receber a cura, a restauração, amém, primeiro tenha fé, volte-se para Deus e perdoe. Perdoe quem te ofendeu. Não quer dizer que você tem que andar com essa pessoa, confinar, não. Mas perdoe. Libera perdão. Com todo o teu coração. Porque uma das coisas que fecha a porta para os grandes milagres, certo, é quando nós não perdoamos também. Certo. Com todo o nosso coração. Amém. Então essas são uma das contas. Há um episódio na Bíblia, e me saltou agora na mente também, em que Jesus estava com os seus discípulos, não é? E apareceu um homem na mesma condição, cego. E os discípulos perguntaram para Jesus. João capítulo 9.
mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Jesus disse, Para que ele nascesse cego. nem ele, Nem seus pais nem os pais. pecaram. Mas isso aconteceu para que a glória Não, de para Deus, que se manifeste Uhum. as obras de Deus. na vida dele. Sim, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Jesus cuspiu na terra, fez lodo e colocou nos olhos e mandou ele, o cego se lavar, e ele voltou vendo. Agora, veja aqui algo que Jesus falou. Jesus disse o seguinte: nem ele pecou, nem Os seus pais pecaram. O que Sim. significa dizer, existem problemas que acontecem na vida das pessoas fruto do erro, conforme eu já disse. Ou talvez os pais, os progenitores, andaram em caminhos perversos e isso trouxe esta consequência. Ok. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tá vendo? Mas Jesus agora fala algo, nem ele pecou para ter esse problema, Exato. nem seus pais pecaram para também ele ter esse problema. Agora, e por que ele tem esse problema? Isso aconteceu. Não, Jesus só aconteceu agora para que se manifesta nele as obras, De Deus. o que significa dizer antes não estava manifestado as obras de Deus. Deus na vida dele. Deus não torna as pessoas cegos. Ok. Deus nem é o autor do sofrimento. Significa dizer que tinha alguém que estava a trabalhar sustentando aquela cegueira naquele homem. Isso nós olhamos em Mateus capítulo 12. O que aconteceu com aquele homem que também era mudo e cego. A Bíblia fala que ele tinha um espírito que lhe tornou mudo e cego. E quando Jesus expulsou o demônio de tal maneira que o cego começou a ver e ele começou a falar. Ok. Então, aquele homem de Mateus, de João capítulos 9, sobre ele estava manifestado, evidente, as obras do inimigo. Ok. Glória a Deus porque Jesus apareceu. Amém. 1 João capítulos números 4, está escrito Aleluia. que para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. E Cristo desfaz as obras do diabo fazendo as obras de Deus. E a obra de Deus é vida. Servo de Deus, qual foi o caso, não é? O servo de Deus atua nessa área de libertação, não é? E eu gostaria de saber qual foi o caso que chegou até o homem de Deus que mais lhe impressionou a natureza da maldade Da maldade. que ele vivia. Por exemplo, eu acompanhei um jovem. Nós ouvimos sempre dizer sobre marido da noite, mulher da noite. Nós sabemos que marido da noite é para mulher, homem da noite, ou seja, marido da noite é para mulher. Mulher da noite é para homem. É para o homem. Mas eu acompanhei um jovem que ele tinha homem da noite. Ele fazia o contrário. exatamente. E qual foi o caso que eu já presenciei? Sim, isso. Eu gostaria de saber qual foi a situação. Que tipo, e a maldade Olha, que o diabo implementa na vida de certas pessoas é terrível. Satanás é um sujo. E, sinceramente, eu me considero como uma charrua. É para romper mesmo as obras desse infeliz. Amém. Recentemente eu recebi o caso de um jovem. Por questão de ética, não vou poder citar aqui o nome. Sim. Esse jovem procurou-me em minha casa. Esse jovem é cristão. E eu fiquei admirado, perplexo. Mas glória a Deus, porque o poder do Espírito penetrou e rompeu com essa muralha. Na realidade, o jovem não tem problema de homem da noite. Não. É mesmo um demônio que lhe possuiu. Ok. Muito jovito mesmo. Cresceu na igreja. Sim. Pai foi ministro. E o jovem, infelizmente, esse espírito lhe começou na tenra idade até ele entrar por parte das redes sociais nesse grupo de LGBT. Ok. Lésbicas, essa parafernália toda. Ele penetrou. E ele me disse, pastor, existe
os chamados bissexuais, porque para mim é tudo demônio, bissexuais, que recebe e entrega. Ok. E existe os homossexuais, ou os paninas, que são mesmo já os esclarecidos. Que já Essa não tem expressão vergonha. YouTube vai não nos quer. Vai mesmo aí, prontos. Não, depois vamos só censurar a expressão tu. Já o termo correto Exato. é LGBT. LGBT, prontos. Prontos. Não, compreendemos. Há minhas compreendemos. palavras que Já não passam no tivemos. filtro. São direito mesmo. Água sai do rio direto para a boca. Portanto, e tem aquele tipo que ninguém lhe dá injeção. Ele é que injeta. E tem aquele que recebe. Gosta de receber. E ele me disse, esse tipo que gosta de receber é o mais perigoso. Você lhe olha, não tem truques de indivíduo do outro lado, mas ama receber, gosta de receber. E disse, pastor, eu tenho esse problema. E ele me disse que há momentos que ele se tranca vendo filmes pornográficos. E muito cuidado, caros internautas. Casais, você que tem teu marido, você que tem tua mulher, por favor, vos recomendo em nome de Jesus Cristo. Cassetes, imagens de pornografias, é você cultuar diretamente a Satanás. Exato. É você abrir porta para que os demônios da prostituição, da separação do casamento, da promiscuidade, de problemas de impotência sexual penetrar na vossa relação. E este moço, infelizmente, ficava muito ligado com os filmes de pornografia e se masturbava. Um abismo chamando o outro. E ele é que ia mesmo assediar rapazes para ter envolvimento com ele. E o que mais me doeu foi o facto dele me dizer que há momentos que ele saía da vigília com um pregador. Irmão pregador, que também prega. O pregador. O pregador também prega. Quando ele me falou isso. O pregador ia... O pregador e o irmão. Meu Deus, misericórdia. Saíram da vigília, estão aí em casa. O pregador pegou no microfone lá e depois aí também, pronto. Usou outro microfone. Está a fazer coisas, conforme Paulo disse, que até pensar é torpe mesmo. Sinceramente, quando ele me falou isso, eu fiz a oração, Senhor, por favor, tira só o diabo no espírito, limite só assim carnalmente. Eu tenho que... Esse cão está fazendo um trabalho terrível, Senhor. Eu puxei o jovem, levei no quarto dos meus filhos, dobrei o joelho, impus as mãos sobre ele, mandei embora esse demônio e pedi, Espírito de Deus, entra na vida dele com teu poder. Amém. Eu disse, moço, a primeira coisa que você precisa é ter o arrependimento, e eu sei que você tem esse arrependimento, você não quer voltar a esta vida, que tudo que o diabo quer é te prender com essas correntes para no final te arrastar nas profundezas do abismo. Mas o Calvário tem poder para resgatar Glórias você. a Deus. E você que está nesta condição, que vais acompanhar No estas nome imagens, de Jesus. jovem, você que Deus te fez homem, mas o diabo quer inverter o quadro. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Messias, Obrigado. você vai sair dessas correntes em nome de Jesus. Agora, no Vais poder ter de Jesus. tua esposa, vai gerar filhos No poder de em Jesus. nome do Senhor Jesus Cristo. E eu sempre defendi e vou defender. Parafuso não se une com parafuso. Parafuso Amém. é com porca. Aleluia. Homem é com mulher e mulher é com homem. Restauração no nome de Jesus. Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Bênção, bênção, bênção. Porque há situações que, como homens de Deus, nos choca. E olha que o moço depois ligou-me. Disse-me, 2 dias depois, ele me testemunhou, disse lá, pastor, estou a me sentir muito bem, porque eu lhe exortei, queima todas as imagens pornográficas que tem no telefone, se tens no computador vídeos, e enfim, desliga todos os sites mesmo, bloqueia, vai nos Facebook, porque ela até no Facebook colocou um nome aí estranho de menina, né? Afeminado, sim. Se elimina mesmo já isso, faz isso, e glória a Deus, ele fez tudo isso.
Amém. Disse, olha, está a sentir bem. A princípio estava numa luta, porque aquele espírito vinha com muita força para ele levá-lo e chamar homens, mas ele conseguiu prevalecer. Amém. Porque, por outro lado, também estou aqui a lhe sustentar Amém. pela via da oração, orando por ele, E nos em nome últimos de dias Jesus. nós temos visto vários testemunhos nas redes sociais, não é? Uhum. De homens que voltaram, não é, a assumir Sim. o seu gênero de origem, não é? E numa vida com o Senhor Jesus Cristo estão a caminhar, estão a constituir família Certo, e foram restaurados. Aqui podemos ver claramente que estamos Poder sob do o Evangelho. domínio das trevas Não. e a luz de Deus Porque raiou. a ciência vai chamar isso de desvio de comportamento. Não é desvio de comportamento, é demônio. Hoje a psicologia É demônio. já classifica. Não, isso é demônio. Ainda que venham com termos para classificar desvio de comportamento, porque não, vamos aceitar. Não, é demônio. É sodomismo. É satânico. É satânico. É o poder das E é sujo também ao mesmo tempo. Isso nós vamos ver como uma afronta direta É afronta direta. ao ministério da família. E não só a Deus. Uhum. Isso é fazer o contrário do que Sim, Deus determinou. Romanos 1. É o contrário do que Deus determinou. Uhum. Então Deus falou que o homem com a mulher juntos vão coabitar para gerar família. Exato. O diabo chegou e disse, não tem que ser assim como Tem Deus que ser falou. Uhum. Tem que ser como cada um quer. Na terra e no mundo não se vive como a pessoa quer. Vive-se como Deus padronizou. Amém. Glórias a Deus. Glórias a É Deus. o mais certo. Uhum. É o mais certo. Porque Glória se quisermos viver como queremos, vamos construir uma torre de Babel. Uhum. Homem de Deus, nós estamos na nossa reta final. Mas nós ainda temos tempo, não é? Estamos aí por 6 minutos. As igrejas do Quintais, né? Exatamente. Por isso mesmo. Temos 6 minutos para tocar nesse assunto, não é? Queremos que o servo de Deus deixasse aqui, não é, a sua visão quanto a essa lei que condiciona, não é, que diz agora que já não pode existir cultos em igrejas, em quintais e em armazéns. E que todo pastor em exercício, ou seja, para exercer, deve fazer o curso superior de teologia. Bem, temos 6 minutos. Vamos ver se em 6 minutos podemos aqui também dar o nosso contributo quanto a esta nova proposta de lei. Já está aprovada, já não proposta. Agora já foi aprovada. Em vigor, sim. O sangue de Jesus tem poder. Bem, eu estou a repudiar esta lei que agora eles já implementaram. E gostaria só de aproveitar o ensejo para dizer que eu, como igreja, falo em nome da igreja, como servo de Deus, e em nome da congregação que está sob o meu pastorado. Há um ditado que diz o seguinte, que a igreja é parceira com o Estado. Glória a Deus por isso. Mas eu digo, eu sou parceiro quando o Estado tem suas leis que favorece, enaltece, eleva o cidadão. Quando o Estado traz leis que vêm obstruir o cidadão, acabar com o cidadão, por favor, Estado, não vão meter como parceiro. Deste modo não vamos andar lado a lado. Porque a igreja, ela está para trabalhar e trabalha com o povo para o bem-estar do povo. E para dizer a respeito dessa proposta, desta lei que já foi aprovada, que não se pode ter igrejas nos quintais. O Estado sabe perfeitamente que há 50 anos atrás, as atuais igrejas reconhecidas começaram nos quintais. E até então, temos muitas igrejas, não é, que são reconhecidas, que têm aí o Diário da República, suas congregações, muitas delas ainda estão em quintais, ainda estão em condições peripécias. Por outro lado também, temos muitas instalações do Estado que estão em condições peripécias, escolas que estão em condições peripécias, mas funcionam. Temos comitês
políticos que estão em condições peripécias, mas funcionam. Temos casas de umbanda, de candomblé, da bruxaria, que estão em condições peripécias, mas funcionam. Mas como é que para a igreja só querem pesar isso? Gostaria de saber se eles também vão implementar leis que podem também definir como é que os muçulmanos também vão fazer os seus trabalhos, porque eles também, nas suas cantinas onde vendem sambapitos, bolachas, enfim, também abrem também seus grupos familiares, fazem suas rezas. Já alguém que defendeu que não é propriamente culto, disseram não, aquilo é só oração. Não, eles fazem cultos, e se tiverem 2 ou 3. Ok. Eles também oram em grupos? Oram em grupos, Okay. eu já presenciei. Ok. Por outro lado, E é um culto. não deixa de ser culto, estão a orar. Nós também nos quintais também estamos em oração. Por outro lado, é a igreja do quintal que ajudou muito o governo na sensibilização das comunidades. Exatamente. É a igreja do quintal que fez trabalho que nem a polícia consegue fazer. Temos muitos marginais, ou seja, muitos ex-marginais, que hoje estão bem enquadrados na sociedade, fruto dos trabalhos das igrejas dos quintais. Pessoas que eram um atentado para a sociedade, hoje são uma bênção para a sociedade. Então, por que desta lei? Por que de impor isso? Por outro lado, como é possível o Estado vai obrigar pastores a terem a licenciatura em teologia? Tínhamos que ter tempo suficiente. Eu pergunto, o pastor que está a pastorear lá em Cambu de Catembo, pastor que está lá nos matos, que a oferta do mês é 5 mil e kwanza, onde é que ele vai ter dinheiro para juntar 70 mil e kwanza para ir fazer superior de teologia? O que é que vocês querem, afinal de contas? O juízo de Deus vai chegar sobre quem está a incitar o governo para querer impor esse tipo de leis contra pastor. Porque para o chamado pastoral não tem nada a ver a formação, tem a ver a vocação. É a vocação que chama a formação. Nós não estamos a negligenciar a formação teológica, porque eu que falo para vocês, também sou estudante da teologia. Mas, primeiro é a vocação, que vai obrigar o pastor a ter uma formação. Ok, isso pode ser feito com o tempo. Isso é com o tempo, isso não deve ser imposto. Deve ser aconselhado, não imposto, não dado como uma norma, como uma lei. E isso também nem é serviço do Estado. Estamos na reta. Resolvam os vossos problemas, dá um pão às pessoas, organize os bairros, não mexe onde não deve mexer. Dia 27 está a chegar. 2027. Glórias a Deus. E nós estamos na reta final. Vou pedir ao homem de Deus que rapidamente deixe as suas credenciais, localização da sua igreja para quem quiser cultuar, para quem quiser passar a estar lá, e também nas suas redes sociais para quem quiser acompanhar os trabalhos espirituais, as cruzadas que o servo de Deus tem feito. Então, por favor. Graças a Deus. Bem, Gelson Lourenço Correia, meu nome, pastor e evangelista nacional, Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Sossego em Cristo, Centro Hora da Glória. O nosso centro está situado no município de Kazenga, na entrada da Rua do Coqueiro, é lá onde está o nosso centro. Temos outras congregações aqui espalhadas também, a nível de Luanda e não só. Nas redes sociais eu estou como Gelson Lourenço Correia, temos também a nossa página também, Gelson L. Correia, Embaixador de Cristo em Angola, e também a página Hora da Glória. Siga as nossas páginas, lá está informado todo um trabalho de cruzadas, de milagres e mensagens de edificação que temos passado para todos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém. E nós terminamos, paz e graça. Amém. Foi mesmo na hora, né? Sinceramente, amém. Tanta coisa. E 1h30 do tempo passar. Temos que ter a condição do Friday fazer programa de 5, 6 horas. Tá bom. Mas Deus vai dar graça. Se puder partir só comigo, né? Não, isso nós vamos fazer. Que é para ver se